estamos com Toda Mulher hoje falando do Rede Cegonha, um programa criado pelo Ministério da Saúde para garantir o parto humanizado e seguro pelo SUS. Deputado, nós falávamos aqui a respeito do parto normal, do parto cesariana, que no Brasil, o Tomás explicou aqui pra gente que é feito esse abuso de cesarianas, uma forma agressiva, talvez, da mulher ter o filho. Outras pessoas defendem que não. Qual é essa diferença? Nos Estados Unidos, por exemplo, o atendimento público sempre incentiva a mulher a ter o parto normal, né? O parto natural, como eles chamam. Eu acho que foi feita uma propaganda exagerada da cesariana, dizendo, é moderno a cesariana. Você não sente dor com a cesariana. E aí, o médico, né, também por questões de comodidade, horário, acaba ganhando mais também. Tem alguns até sem ética, não são todos, mas alguns sem ética, que cobram uma taxa por fora, mesmo sendo do SUS. Nós sabemos disso e quem está assistindo com certeza conhece alguém que já sofreu isso. Então foi feito todo um trabalho, uma propaganda. E no decorrer, a primeira consulta de pré-natal, o médico fala, eu acho que você deveria pensar em ser cesariana. E a mulher, que está ali leiga, que não conhece o assunto, né? Que é a paciente, como o nome diz, paciente, está ali falando, bom, o médico sabe das coisas, então eu vou fazer cesariana. Então foi construído isso. Mas, né, a gente sabe muito bem que a cesariana acaba sendo uma cirurgia e toda cirurgia tem riscos. Ela deve ser usada só em casos extremos, onde ela é realmente necessária. E o nascer é normal, é natural. Nesses casos do SUS no Rio de Janeiro, vamos falar no estado do Rio de Janeiro ou no município, como você preferir. Nesses casos, as mulheres atendidas pelo SUS desde a criação do programa em 2011, elas tendem a ter parto normal ou cesariana? A implantação de qualquer programa, ainda mais, ou de uma política, ainda mais uma que tente enfrentar situações muito complexas, o resultado delas, às vezes, é percebido com um tempo muito longo, não é? Eu acredito que essa questão, esse aspecto, ele ainda não possa ser muito mensurado de forma segura, não é? Claro que há o incentivo, né? Mas esse incentivo, ele só financeiro, não tem um resultado. Tem que haver, e está havendo, qualificação, está havendo habilitações, né, de serviços e qualificação de pessoal. Essa é uma coisa longa, porque significa mudar práticas, mudar posturas. Algumas questões, elas são implantadas no nosso meio devido a interesses muito bem claros, mas com o tempo eles passam a ser uma verdade cuja origem se perdeu e passa a ser uma coisa muito arraigada. Retirar isso não é fácil, não é? Rede Cegonha tem essa qualidade, é um projeto que veio preocupado com a qualidade. É para atender uma questão grave, que é a mortalidade materna, mas não se preocupou em ter um resultado imediatista, né? Em termos de quantidade e tal. Está vindo para mudar práticas, e práticas que são ruins, são ominosas, não é? Essa é uma delas, não é? E essa prática do cesarianismo é muito complexo as razões, né? Tem influências muito variadas, né? Tem a influência econômica, não é? Tem a questão dos planos de saúde. O médico tem que ter uma produção alta e não tem tempo, não é? Aí já passa a não ter tempo para o paciente, né? É uma relação também intermediada, não é? O conforto dos próprios serviços, as dinâmicas dos serviços, né, que fazem com que as pessoas se embruteçam também. Uhum. E atender a um parto dito normal é um diálogo com a natureza.
esse diálogo ele tem que ser bem azeitado. Quando ele é truncado, acontece o interrompimento dele e às vezes significa a cesárea, que na verdade é um discurso que alguém faz para o outro e não um diálogo. E essas meninas, essas mulheres que procuram fazer parte do Rede Cegonha, são mulheres de que faixa etária? São meninas mais novas ou mulheres mais adultas, mais velhas, que não estão no primeiro filho, sim no segundo, com mais experiência? Como eu tentei falar inicialmente, a clientela Rede Cegonha é a clientela do SUS inteiro. Então são adolescentes, são mulheres que já tiveram parto ou que estão já no final da vida reprodutiva, mas estão engravidando. São todas as mulheres. E nem só brasileiras. Se aqui tiver uma mulher que chegou grávida de um outro país e vai ser atendida pelo SUS, é a Rede Cegonha que atende. Imediatamente. Isso. Essa história, então, que tinha uma dificuldade, ainda tem, a mulher vai fazer o pré-natal e depois fica com dificuldade de fazer os exames. Então, essa rede iria terminar com isso, porque tendo uma rede, uma articulação entre os diversos serviços, automaticamente ela entrou, fez a primeira consulta, imediatamente acessou essa rede e essa rede vai trabalhar para que tudo aconteça dentro do tempo necessário. Isso. Seria esse o ideal? Isso. Com relação aos exames, existe até um financiamento no Rede Cegonha, foi bom você falar isso, um financiamento exclusivo para exames. Existe, digamos, me perdoe, mas um cardápio mínimo de exames para serem feitos, são os mais necessários, e são financiados diretamente pelo governo federal via Rede Cegonha. Esses exames, eles têm que ter um tempo hábil para resposta. Sim. Né? E níveis de complexidade diferentes têm exames de complexidade diferentes. Como o princípio é o atendimento em rede, e criou-se inclusive o conceito de acolhimento. O acolhimento não é só a questão de generosidade na recepção de uma pessoa, mas é o acolhimento da rede. Quando a pessoa entra num serviço de saúde básico, tem que estar estabelecido já quais são os passos que tem que seguir se tiver determinadas situações diferentes ou agravamento de saúde. Né? Isso estabelecido em rede e cada nível ter o seu condição de atendimento E aquela específico. peregrinação que existe, principalmente em cidades maiores, capital, onde a pessoa está na hora de ter o bebê e não sabe ainda onde vai ter o bebê. Sabemos que, às vezes, uma gravidez de baixo risco, por conta disso, acaba virando alto risco. É verdade. Como é que vai funcionar, ou já está funcionando, na Rede Cegonha? Essa é uma das questões, assim, uma das principais atendidas pelo desenho do projeto Rede Cegonha, que é a chamada vinculação, né, que a paciente, ao começar o pré-natal, deverá saber, inclusive na discussão, e isso é uma coisa que é detalhado no projeto, em discussão com o profissional de saúde, qual é a casa de saúde que ela vai ter o parto. Essa casa de saúde deverá recebê-la antes do parto, para a visita, inclusive, para ela conhecer o local. E está assegurado a ela que, quando começar o trabalho de parto, deve se encaminhar a essa maternidade. Esse é o modelo, inclusive, que antes da Rede Cegonha, o município do Rio de Janeiro já começava a fazer num projeto chamado Cegonha Carioca, e que hoje está em pleno desenvolvimento no município do Rio de Janeiro. Já que nós falamos em financiamento, que desde o lançamento o programa conta com 9 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde
para investimentos até 2014. E aonde será empregado esse dinheiro? Em equipamentos, em treinamento de equipes, no quê? Esse dinheiro é empregado principalmente, primeiro, o componente, não primeiro por mais importante, mas o financiamento dos insumos básicos para exames básicos. Reforma de unidades de serviços, maternidades, por exemplo, para melhorar a ambiência, para um melhor acolhimento das grávidas. Equipamentos, construção. Construção estão previstos construção de centros de parto normal, que são centros ligados à maternidade, ligados inclusive, né, fisicamente à maternidades, mas são ambientes onde as enfermeiras poderão fazer os partos de baixo risco. E um outro construção muito importante, que é a casa mamãe-bebê, que é para a mulher que esteja numa situação de gravidez, mas com complicação, e que ela não pode ficar longe da maternidade. Então, ela ficará perto da maternidade, numa casa em que ela terá também uma assistência. E também para aquela mulher que teve, por acaso, uma criança prematura ou que por alguma condição precisou ficar internada na UTI da maternidade. Ela não pode ficar longe da criança e, no entanto, também ocupar um leito hoje, que a gente tem deficiência de leito, é uma coisa muito cara. Então, ela ficará na casa, ao lado da maternidade, como se fosse uma hospedaria especializada. Tomás, geralmente, quando a mulher está grávida, tem um certo período que ela não pode mais viajar, que é bom ela ficar mais em casa, em repouso. Mas digamos que a mulher saia daqui da cidade, da capital, e vá para o interior e comece a passar mal lá e não leve os exames dela que ela fez, que geralmente escolhe um lugar para fazer todos os exames, para ter o acompanhamento com o médico, não fica pulando de hospital em hospital, clínica em clínica. E ela está no interior e passe mal. Esses médicos vão ter esse acesso dos exames que ela teve aqui por uma rede ou não? Bom, primeiro eu quero dizer que a mulher que foi para o interior, eu espero que ela passe bem para ter a criança. Ao começar o trabalho de parto, que ela se sinta bem, porque ela quer um bebê e ela esteja segura, né, do parto. Então, ao passar bem em outro lugar, ela primeiro terá com ela, e já tem, o cartão da gestante, que é uma coisa implantada já antes da rede Cegônia. É um instrumento importante de segurança dela, até porque ela pode não ir para o interior ou não ir para outro município, mas estar no município e estar na cidade e ter algum problema. E é interessante que ela esteja sempre com esse cartão, porque ali estão registrados os dados de consulta natal dela, de cada consulta, e também dos exames, e também os alertas para situações de risco que ela porventura tenha. Então, esse é um instrumento que é muito importante e ela terá sempre. Tá ok, eu quero agradecer a participação de vocês. E se você de casa também gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.